Porque os números mostram um padrão claro. Grupos mais afastados de estruturas basilares, como a fé, comunidade, valor tradicional, eles apresentam, em média, mais ansiedade, mais desorganização emocional e mais relatos de problemas de saúde mental. Isso não é um detalhe, isso muda completamente a forma como a gente enxerga o que está acontecendo no mundo, no Brasil. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. Quando eu falo falta de sentido, eu faço especificamente, né? Não sei como é que se chama em português, Man in Search for a Meaning, o livro do Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido, alguma coisa assim, imagino que seja em português. Eu peço desculpas, em geral trago as referências em inglês, porque é muito mais fácil achar livro em inglês. Eu, em geral, leio muito mais os livros em inglês do que em português. Mas o Viktor Frankl talvez seja o maior psicólogo de todos os tempos. Dizia que você tem sentido que garante a sua saúde mental. Se você tem sentido nas coisas que você faz, você tem saúde mental. O Jordan Peterson fala muito sobre isso também. Quase todo dia agora eu estou falando do Jordan Peterson aqui, né? Mas ele fala muito assim, né? Uma das regras do 12 Regras para a Vida é para você mirar em algo que é sempre superior e não as coisas mundanas do dia a dia. E tem uma razão para isso, né? A razão para isso é que se você, na fala do Nietzsche, né, se você tiver um porquê, você consegue suportar a quase qualquer como. E isso reduz a ansiedade, reduz a instabilidade emocional, reduz a sensação de vazio. Aquele que crê, né, o cristão, sabe que Paulo escreve em Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. E a gente tem certeza absoluta de que a verdadeira justiça, como aliás escreve Santo Agostinho, só pode ser encontrada na cidade de Deus. E não nas ideologias humanas. E aí você pega o grupo com os piores resultados. Cara, dá pena dessas pessoas. Pena, cara, você tem que ter compaixão. Eles são nossos inimigos, mas o mesmo Cristo manda nós amarmos nossos inimigos. Então tem que ter compaixão e empatia, porque aquelas pessoas mais afastadas dessas estruturas, com menor perspectiva de vida comunitária, menos referência moral estável. Porra, imagina você vivendo o caos do relativismo moral. São pessoas sozinhas, foco no indivíduo, foco no indivíduo isolado. E aí o resultado, como eu mostrei aqui no gráfico, é uma maior incidência de sofrimento psicológico e diagnóstico relacionado à saúde mental ao longo da vida. Estava citando aqui o Viktor Frankl, né, e ele tem uma equação matemática para isso. Ele escreve D igual a S menos S. Desespero é igual a sofrimento menos o sentido. Então você vai ter o sofrimento é uma variável estática da equação. Minha formação é matemática, então espero que vocês gostem de equação. O desespero é uma variável estável. Você não vai mudar. Sofrimento. Sua vida vai ter sofrimento. Os budistas também, né? A primeira nobre verdade do budismo é a vida é sofrimento. E é uma verdade correta. O que muda? Então, se o sofrimento é estático e desespero igual a sofrimento menos sentido, o que faz você ter mais ou menos desespero? Ora, o único outro membro da equação que não tem, que é variável, que é o sentido. Então, se o seu sofrimento é estático e você não quer ter desespero, você precisa aumentar muito o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? É o reino dos céus. É o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a vontade de Deus. É o bom, é o belo, é o justo, é o verdadeiro.
Então, quando Cristo diz, busque o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então não tem como a realidade ser outra, porque quando você não encontra o sentido no sentimento, porque tudo está baseado nas coisas passageiras desse mundo, você passa a ter o desespero é inevitável. O desespero é inevitável. A gente tem o lema da nossa sociedade atual e o lema dessas pessoas, e as pessoas falam esse conceito. Isso é uma coisa que, meu Deus do céu, nas cartas que eu pretendo escrever para as minhas filhas quando elas se formarem, primeira coisa que eu devo dizer assim para elas: o importante não é ser feliz. Você vai separar hoje, tá? Tomara que não aconteça com vocês, aconteceu comigo, mas você vai, já há algum tempo, você vai se separar, não agora, Fita, mas você vai se separar, as pessoas, os amigos viram e falam assim, separou, o importante é você ser feliz. Puta merda, que conselho bosta, meu Deus. E isso é dado, o importante é ser feliz, é dado como se fosse o grande conselho indiscutível da sociedade que a gente vive pós-moderna. Porra, o importante não é ser feliz, cara. Você não vai ser feliz o tempo inteiro. Como é que você vai ser feliz com o teu filho com leucemia? Não é possível. Dá um tiro no coco, como dizia meu avô. Porque se o importante é ser feliz, eu tenho um filho que vai ter leucemia e vai morrer, eu nunca mais vou me recuperar. E não tem como eu ser feliz, acabou o sentido da vida. É claro que o importante não é ser feliz. O importante é o reino de Deus, o importante é ter propósito. E aí a leitura direta desses dados é que o estilo de vida e a cosmovisão cristã conservadora estão ligados na prática a maior estabilidade emocional e menos níveis de problema de saúde mental comparado aos demais grupos. Vejam, eu gosto de gráfico. E quem não quiser esse papo cabeça, pode ir embora. Olha esse gráfico. O padrão fica mais direto, mais forte do que no gráfico anterior. Nesse caso, a gente está analisando a frequência de participação religiosa cruzada com ideologia política, e a pergunta continua sendo a mesma, se a pessoa já foi diagnosticada com alguma condição de saúde mental. O primeiro ponto evidente, se você não sabe ler gráfico, fica tranquilo que eu vou explicar para você. O primeiro ponto evidente é que em todos os níveis de frequência religiosa, os esquerdistas apresentam percentuais mais altos de diagnósticos conservadores. Entre aqueles que nunca frequentam cultos religiosos, por exemplo, os esquerdistas estão em cerca de 28%, enquanto os conservadores estão em 15%. Cara, isso em estatística, um grupo ter quase o dobro do outro, com base se ele frequenta ou não o culto religioso, isso é um absurdo. Mas o mais relevante não é só o nível inicial, é o comportamento da curva. À medida que a frequência religiosa aumenta, os números caem para todos os grupos. Todos os grupos. Se a pessoa está com problema mental, estatisticamente, quanto mais a igreja ela for, estatisticamente, em todos os grupos, melhor vai ser para a saúde mental dela. Mas isso é muito mais acentuado e consistente entre os conservadores. Entre os que frequentam semanalmente, cara que vai à igreja toda semana, pessoas que vão à igreja toda semana, só 8% foram diagnosticados com algum problema mental. Quando você vai para os esquerdistas, de novo, o número quase dobra para 15%. Mesmo pessoas religiosas de esquerda, o que é um problema, porque se você é religioso de esquerda, você não entendeu a sua religião, então provavelmente você tem uma religião menos consistente. Mas se você é religioso de esquerda, o seu caso ainda é pior do que se você for religioso e conservador. Pelo menos quando o assunto é de saúde mental. E isso revela para a gente dois pontos fundamentais. Primeiro, confirma que a prática religiosa tem um efeito positivo geral, indiscutível estatisticamente. Isso é indiscutível estatisticamente. A gente está falando do Pew Research, a maior
Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos, de pesquisa de comportamento, não de pesquisa de política. Indiscutivelmente, do ponto de vista estatístico, se você vai mais à igreja, e quanto mais você vai à igreja, melhor a sua saúde mental, sendo de esquerda ou sendo de direita. Agora, o que intriga, não intriga, né? É que o ponto mais baixo de todos, mais baixo no sentido de pessoas que têm menos problema mental, são os conservadores que vão à igreja regularmente. Se a gente organizar os dados numa lógica simples, o padrão é quase linear. Quanto mais distante da prática religiosa, piores os indicadores, e quanto mais próximos, melhores. E dentro dessa mesma escala, os conservadores estão sempre em uma posição mais favorável do que os liberals, a esquerda, e sempre melhor que os moderados também, pelo menos na maioria dos casos, os em cima do muro. E quando você conecta o que eu disse sobre o estado da sociedade com os dados que a gente analisou, essa discussão deixa de ser política e passa a ser civilizacional. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Porque os números mostram um padrão claro. Grupos mais afastados de estruturas basilares, como a fé, comunidade, valor tradicional, eles apresentam, em média, mais ansiedade, mais desorganização emocional e mais relatos de problemas de saúde mental. Isso não é um detalhe, isso muda completamente a forma como a gente enxerga o que está acontecendo no mundo, no Brasil. Como é que a gente observa movimentos que buscam destruir essas estruturas, como os movimentos marxistas que a gente citou no programa de ontem, como o feminismo. Por isso que é tão nocivo, que são tão nocivos projetos como esse, da misoginia que a gente tratou ontem. Porque se a política é a organização da vida em sociedade, então ela nunca vai ser neutra. A política é reflexo do estado, direto do estado psicológico, moral e espiritual das pessoas que participam da política. E se uma parcela significativa dessa sociedade, como a gente mostrou aqui, 1/3 dos liberals, que não tem religião, são diagnosticados com problemas mentais. E olha que o cara ser diagnosticado, eu acho que o índice aqui de underdiagnosis, ou seja, subdiagnóstico, é gigantesco, porque o maluco geralmente não sabe que ele é maluco. Mas a gente tem uma parcela significativa da nossa sociedade que se diz ansiosa, que se diz instável, se diz desconectada das estruturas de sentido, dos limites. E, obviamente, as decisões políticas dessas pessoas têm que ser desordenadas. O cristianismo parte do pressuposto simples. O problema do mundo não é institucional, é, sobretudo, espiritual. O homem, quando se afasta da verdade, da ordem de Deus, do belo, do bom, do justo, ele não se torna mais livre, ele se torna confuso. E essa confusão não fica restrita ao indivíduo, ela tem consequências para a sociedade, primeiro para a cultura, e inevitavelmente na política, que é rio abaixo da cultura. Por isso que, apesar de ser bizarro ver coisas como um homem presidindo a Comissão da Mulher, o maior ladrão do Brasil, com o nome em todo tipo de corrupção possível na presidência, frases como a família tradicional tem que acabar, o bom é deixar que o Estado não controle tudo, homem entrando no banheiro de mulher porque se sente mulher, na verdade isso é reflexo do estado mental e depravado da sociedade. Criminalização da diferenciação entre homem e mulher, com o partido conservador votando junto. Uma sociedade e, consequentemente, uma política, ela não pode ser mais saudável do que as pessoas que a compõem. E quando uma parte significativa das pessoas está emocionalmente instável, desconectada de valores, cara, e estão guiadas por impulso, por narrativa, o resultado inevitável é o que a gente está vendo. Lei arbitrária, instituição desorganizada, valores invertidos, decisões que ignoram completamente a realidade. Cara, outro dia eu estava conversando, foi esse domingo, eu estava almoçando depois da igreja, não sou maluco. Eles dizem que o Paulo Figueiredo é maluco. O Paulo Figueiredo vai à igreja todo domingo. Bom, tem uma coisa que o Paulo Figueiredo faz, é que eu vou à igreja todo domingo. Então, maluco é difícil, estatisticamente é difícil que eu seja maluco.
Pois eu estava almoçando com meu querido amigo Júnior e a Bruna nesse final de semana, num restaurante português, e eles estavam falando do problema do islamismo na Europa. E eu expliquei para eles, o problema da Europa não é o islamismo. Porque se não, o islamismo é fácil de resolver. Eu falei, quando vocês acham, qual o percentual de muçulmanos que você tem, sei lá, no pior país? Pega a Bélgica, que está completamente tomada por muçulmanos. Qual o percentual de muçulmanos na Bélgica? 8%. Sabe qual é o percentual de ateus na Bélgica? 60%. Então, porra, é evidente que uma sociedade... Você vai, pô, eu até prefiro os muçulmanos. Eu prefiro muçulmano que ateu. Eu prefiro. Então, é óbvio que a Bélgica vai para o espaço. A França, 10% de muçulmanos, 50% de ateus. Como é que se vive uma sociedade dessa? Então, o secularismo é o maior problema que a gente tem, né? É uma crise de fundamento da civilização. A antiga cristandade ruiu. E é por isso que a explicativa... Por isso que eu gasto tanto tempo falando nisso. As pessoas não gostam, dá sempre menos audiência, mas não tem problema. Porque, no fim das contas, a gente não vive aqui um problema político, a gente vive um problema moral, cultural, mental e, acima disso tudo, espiritual. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.